Tá gravando. Bom, questão 136, eu acho que é a questão mais fácil. Todo mundo leu? Alguma dúvida nela? Todo mundo chegou na letra E? Sim? Alguém quer que faça? Tá. É só... ele quer o ponto de maior venda, que é esse daqui, visualmente, e o ponto de menor venda, que é esse daqui, visualmente. Ou seja, junho e agosto. Junho e agosto. Tá bom? Dúvidas? Questão 137. Questão 137 é visão espacial, visão 3D. Tá? Maria quer inovar em sua loja de embalagens e decidiu vender caixas com diferentes formatos. Nas imagens apresentadas estão as planificações dessas caixas. Então você tem a caixa no plano, a caixa está aberta, está no plano. Ela quer saber quais serão os sólidos geométricos quando você monta essas caixas. Então essa daqui, você pode imaginar que isso daqui é a base superior, por exemplo, e essa daqui é a base inferior. E aí quando você enrolar esse cara, isso daqui vai dar um cilindro, certo? Vai dar um cilindrinho assim. Tudo bem? Então, a gente elimina o cone e a gente fica com A, D e E. Esse daqui, mesma coisa, esse daqui é a base e esse daqui também é a base. Aí, essa base tem 5 lados, então ela é um pentágono. A base é pentagonal. E aí, o que ele vai formar? Esse lado aqui vai colar com esse lado. Aí, esse lado aqui vai colar com esse lado. Estão conseguindo imaginar isso? Quando você fechar? Aqui embaixo vai acontecer a mesma coisa. Esse lado aqui vai colar com esse lado. Esse lado aqui vai colar com esse lado. E aqui é a mesma coisa, né? O que vai acontecer? Isso daqui vai formar o quê? Como é que chama essa figura 3D, tridimensional? Prisma. Exatamente. Qual que é a outra parecida que a gente conhece? Que é parecido com aquelas coisas de Quéops? Pirâmides. Qual que é a diferença de pirâmides para prismas? Exato. A diferença é que tem ponta. Pirâmide tem ponta, tá? Mas e o cone? O cone tem ponta também. Então você poderia dizer que o cone é uma pirâmide degenerada, por exemplo, tá? Tudo que tem ponta é pirâmide. Não importa quantos ladinhos tem a base. Por exemplo, esse daqui, ele vai fechar e vai formar um bico aqui na frente, certo? Esse daqui vem para cá, esse daqui vem para cá, e esse daqui vem para cima. Ele vai formar um bico. Aí ele vai formar alguma coisa com bico, né? E bico não é prisma, bico é pirâmide. É parecido com prisma, mas é pirâmide. Então, ó, eu vou formar um cilindro, um prisma de base pentagonal e pirâmide, item A. Tá bom? Dúvidas? Esse aqui é o meu gabarito, só para não errar, vou colocar aqui para vocês não verem, né? Bom, próxima questão, 138. 138, quando a gente vê baralho, a gente fica com medo, né? A gente fala, opa, isso aqui é de permutação, combinação, tá? Mas isso daqui é facinho, vamos lá, vamos ler rápido. Jogar baralho é uma atividade que estimula o raciocínio. Um jogo tradicional é a paciência, que utiliza 52 cartas. Inicialmente são formadas 7 colunas com as cartas. Então tenho 7 colunas. A primeira coluna tem uma carta, a segunda tem 2 cartas, a terceira tem 3, até a 7ª coluna, 5, 6, 7 cartas. Até a 7ª coluna, a qual tem 7 cartas. E o que sobra forma um monte. Então vai ter um monte aqui com as cartas restantes, certo? E aí ele pergunta a quantidade de cargas que forma um monte. Ele quer saber quantas cartas tem aqui. Aí é só somar quantas tem aqui, subtrair de 52 e a gente tem quantas tem aqui, certo? Bom, a gente pode somar de cabeça, manualmente, ou a gente pode usar... Como é que chama a teoria que soma isso aqui? Tá vendo que isso aqui é uma... Oi? Não, é PA. É uma progressão aritmética, né? Porque ela sempre cresce de 1 em 1. De 1 para 2 cresceu 1,
de 2 para 3 cresceu 1, de 3 para 4 cresceu 1, e assim até o final. E aí, se a gente quiser somar tudo, esse não é difícil, mas é um bom exercício para a gente relembrar PA. Aí, também para facilitar a vida de vocês, eu peguei uma imagenzinha na internet muito legal. Deixa eu pôr aqui. Se eu conseguir. Aqui. Aqui é um resumo de PA. Você tem PA e PG, tá? Aqui você tem PA, você tem o primeiro termo, o segundo termo, até o enésimo termo. A PG é a mesma coisa, tá? Na PA, você soma a razão, que nem lá a gente somou de 1 em 1, né? Era 1, 2, 3. Na PG, você multiplica pela razão. Então, aqui é alguma coisa que é multiplicada. Exemplo, deixa eu pegar... Aqui tem uma... Ó. A PA, então, é uma sequência de números que você soma a razão, né? Aqui você começa, por exemplo, com 1, depois você vai para 3, significa que eu somei 2. Depois, o próximo tem que ser 5, porque eu tenho que somar 2. Isso daqui é a PA. Na PG, você multiplica as coisas, tá? A PG é uma sequência que você começa com um número qualquer. Eu vou começar agora com 3, só para não começar com 1. Não precisa começar sempre com 1, tá? Pode ser negativo também, mas para facilitar. E aí eu multiplico por um número. Esse número também é chamado de razão. Esse daqui é chamado R e esse daqui é chamado de Q. Tá? É só nomenclatura. Eu vou escolher a razão aqui, sei lá, 7, só para ficar difícil e eu conseguir só fazer a primeira multiplicação. 7 vezes 3 dá 21. E aí o próximo número tem que multiplicar esse 21 por 7. E aí eu já não sei, dá 147, é isso? 154, falei que não sei. Obrigado. É 147. É isso mesmo. 147, e aí multiplica por 7 de novo, etc. Tá? Isso é a PG. E aí tem as fórmulas. As fórmulas são essas daqui, ó. A fórmula do termo geral. Então, se eu quiser saber... Ops. Se eu quiser saber o enésimo termo, ó, esse aqui é o primeiro termo, esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro, e aí vai ter, por exemplo, o quinto termo. Se eu quiser saber o quinto termo, é o A5. O A5 vai ser o A1 mais 5 menos 1 vezes a razão. Tá? É a fórmula aqui. Ó, é o... Cadê? Esse B aqui, você imagina que está 1. Essa aqui é um termo geral, mas a gente aprendeu como sendo 1 esse B, tá? Então é A1 mais N menos 1 vezes a razão. Tudo bem? Dúvida? Tá. E aí tem uma formulazinha que é muito legal, que é para somar todos aqueles números. Lembra que a gente tinha, agora voltando aqui, a gente tem que somar 1 mais 2 mais 3 até o 7. Para somar isso, a gente usa a fórmula da soma dos termos, soma dos termos da PA. A fórmula é essa daqui, ó. Se eu quero somar N termos, quantos termos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termos. Então eu tenho 7 termos, o meu N aqui é 7. Eu vou usar essa fórmula substituindo 7 no lugar de N. Então eu vou pôr 7 aqui, vou pôr 7 aqui e vou pôr 7 aqui. Entenderam? Todo mundo manja de PA? Mas mais fácil que G. Mas entenderam, tá? É uma formulazinha, vocês vão ver isso daqui no vídeo. É só procurar PA, PG, vocês encontram na internet fácil e tem no caderno de vocês pelo menos umas 35 vezes, né? Tá? Então a gente vai usar aqui. Como que a gente faz? Então é a soma de 7 termos. Somar 7 termos é o primeiro termo mais o último termo dividido por 2 vezes N. N é 7. Tá? Tem que fazer essa conta. Eu usei a fórmula lá. É o primeiro mais o último dividido por 2 vezes o número de termos, que são 7 termos. Porque são 7 termos. São soma de 7 termos. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termos. Tá? N é o número de termos. Então, esse aqui é soma. Vou até escrever aqui. Esse aqui chama soma de 7 termos da progressão aritmética. Tá bom? Então, esse 7 aqui é o mesmo desse 7 aqui.
E é diferente desse 7 aqui. Esse aqui não é N, esse aqui é o enésimo termo que calhou de ser 7. Tá? E aí fazer essa conta. 1 mais 7 dividido por 2 vezes 7 dá 8 dividido por 2, que é 4, vezes 7, 28. Tá? E a gente fica com o item D. Errei? Foi mal. Olha só, gente. Vocês viram que eu errei aqui? E tem a resposta certa. Tem a resposta certa. A gente vai com pressa, que nem eu aqui. Então é só fazer 52 menos 28. Que dá, deixa eu ver aqui na resposta, 24. Tá? Então tem que fazer 52, obrigado. 52 menos 28, que é 24. Todo mundo entendeu o meu erro? Não cometam o erro. Tá? Sempre vai acontecer isso. Vocês vão sair pensando que acertaram. E aí, por uma desatenção, porque às vezes é muito fácil, acontece. Tá? Comigo acontece bastante. Né? Bom, aí essa questão aqui. Nessa questão, todo mundo leu? Todo mundo leu? Tá. Essa questão é o seguinte, ó, dá pra ver só pelo gráfico. A gente não precisa nem ler lá em cima. Ó, esse daqui é o gráfico de 1995 até o gráfico de 2007. Ordem cronológica aumentando, né? Esse gráfico está indicando a quantidade de gelo ao longo dos meses lá na Antártida, né? É Antártida ou Antártica? Brahma? Tá. Então, lá no Ártico, o gelo começa a diminuir e só vai começar a estabilizar e aumentar de novo no inverno, final de setembro. Tá? E aí ele pergunta, com base no gráfico e nas informações do texto, é possível inferir que houve maior aquecimento global em... Bom, maior aquecimento global é quando derreteu mais gelo, é 2007. Tá vendo? Durante 2007 inteiro, a quantidade de gelo era menor. Ó, extensão do gelo. Tem menos gelo, significa que teve mais aquecimento global. Tá? Aí, então, é em 2007. Próxima questão. Uma pesquisa realizada com estudantes de estatística mostra, em horas por dia, como jovens entre 12 e 18 anos gastam seu tempo durante a semana e durante o final de semana também, sábado e domingo. Então eles gastam o tempo fazendo essas coisas aqui, ó, assistindo televisão ou atividades escolares. A pergunta é, de acordo com essa pesquisa, quantas horas do tempo gasta um jovem na semana estudando? De segunda a domingo, tá? Em atividades escolares. Então, ó, durante a semana são 5 horas por dia e durante o final de semana 1 hora por dia estudando. Então é 5 vezes 5, porque são 5 dias da semana, mais 1 vezes 2, porque é sábado e domingo. Tá? Então é 25 mais 2, que dá 27. Fácil, né? Bom, essa daqui já cai mais na minha matéria, que é de funções. A 141, ele fala o seguinte: você tem um vendedor, ele ganha um salário fixo de R$750 e mais uma comissão por produto vendido. Até 100 produtos, ele ganha R$3 por produto, até 100. Acima de 100, ele passa a ganhar R$9 por produto, a partir do 100º produto vendido. Tá? Então, se a gente fosse montar uma equação com o salário desse indivíduo, do vendedor, seria o seguinte: o salário dele seria R$750 fixos mais 3 vezes a quantidade de produtos vendidos. Isso se produto vendido for menor ou igual a 100 produtos. E o salário dele passa a ser 750 mais R$9 por produto vendido, é a parte fixa mais a parte variável, se a quantidade de produtos vendidos for maior que 100. Ou seja, não, maior, né? Ó, a partir do 100º. Oi? Pode ser maior ou igual a 101 também, ou maior que 100. Tá? Porque é inteiro, não é real isso daqui, é inteiro. Bom, o que a gente aprende disso daqui? O que a gente já viu? Essa primeira é uma reta, né?
O salário você vai encarar como sendo Y e o produto vendido como sendo X. Então você tem uma equação de reta. Y é igual a 750 mais 3x. Na de baixo, y é igual a 750 mais 9x. Certo? Então é uma reta. É uma reta que toca o eixo y no 750. Então você vê se todas ele quer saber qual reta representa esse salário. Tá? Qual gráfico representa o salário. Bom, a gente sabe que tem que partir de 150. Parte de 150 tá ok, parte de 150 tá ok, tá ok, tá ok. Todas elas partem de 750, então não consigo decidir só com isso. E o que mais que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar o coeficiente angular. Esse 3 ou esse 9 indicam a inclinação da reta. É o coeficiente angular. Coeficiente angular. Ele indica a inclinação da reta. Inclinação. Então, a gente sabe que a inclinação até 100 produtos vendidos é menor do que a partir de 100 produtos vendidos. O que a gente espera? Uma reta que começa em 150, ela é crescente, quer dizer, ela está subindo até chegar em 100. No 101, ela sobe mais rápido. A C não pode ser porque ela não está crescendo aqui, ó. Ela tem que estar crescendo com a inclinação de 3. A gente não precisa calcular essa inclinação para ver se está certo, porque, ó, vamos lá. O primeiro gráfico não é o primeiro gráfico porque a inclinação é a mesma até depois de 100. A inclinação deveria começar a ser maior a partir de 100. Continuar sendo uma reta, mas deveria ser maior. E tá certo, tem que estar inclinado no começo e depois mais inclinado a partir de 100, certo? Aqui está o contrário, ele está dizendo que tem uma inclinação até 100 e depois diminuiu a inclinação a partir de 100. E a gente sabe que aumentou a inclinação a partir de 100. Então não pode ser também, deveria aumentar ainda mais a inclinação. A C não pode ser porque aqui está dizendo que não tem inclinação até 100 produtos. Esse pedaço corresponderia a 750 mais 0x. Ou seja, não importa o x, você não está subindo no y, está constante. Tá? Está constante aqui. E aí está falando, opa, a partir de 100 eu tenho alguma coisa diferente de 0 aqui. Mas não é isso que a gente quer 3x. Não pode ser esse daqui, porque está falando que está constante em relação a x. Esse daqui seria o gráfico da reta y igual a 750. Sempre 750. Não importa o valor do x, ou seja, seria 1 mais 0x também. Oi? Não, aí... Está errada. Seria a alternativa E, mas aí ela foi configurada errada nessa prova. Então está errado isso aqui. Não, só nessa que a gente, no Enem está certo. No Enem dá pra ver, tem essa alternativa que a gente tá falando, tem a alternativa aí. Ah, só que tá. Aqui na apostila, acho que eles copiaram, sei lá. Ah, é verdade, ó, gente. Ó, eu tenho a resposta do Enem aqui, ó. Tá diferente mesmo que isso daí, peraí. Ó, a resposta do Enem, na E ele tá subindo, ó. Tá vendo? Tá diferente do gráfico da apostila, ó. Ó, o E aqui tá reto. Mas o E na resposta oficial tá certo. Que esquisito, hein? A prova tá... Não, mas essa é a prova oficial. Mas... Tá esquisito. Mas tem um erro, ó. Tem os dois. Então. Ó, tá vendo aqui? Exatamente, ó. Ó, a alternativa D e E estão iguais e esse daqui que eu baixei da internet está diferente. Eu não sei nem de onde eu baixei esse daqui, mas... Não, isso aí você deve ter baixado não foi do site do Objetivo? Não sei, eu procurei no Google. Não, então, porque essa prova aí é... Você fez essa prova? No caderno de vocês também tá errado, tá? Não, ela fez a prova na época. E tava errado também? Foi lá. Foi o primeiro ano que eu nem falei pra... Sim, deu tudo A errado. maioria dos vestibulares foi muito difícil. Entendi. Bom, mas vocês entenderam a resposta certa, tá, gente? A resposta certa é essa daqui, ó. Isso.
Refaz aí, marca na alternativa E, rabisca o gráfico e põe esse gráfico aqui, ó. Começa em 750, cresce e depois cresce mais a partir de 100. Uma ressalva. Tá vendo esse gráfico, gente? Esse gráfico é contínuo, não é? O número de produtos vendidos não é contínuo. Você não vai vender um produto e meio ou 1,7 produtos. Então esse gráfico está errado. Mesmo essa certa que está errada, ele deveria ter pontinhos. Um ponto aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Não deveria ser contínuo. Entenderam? Deveria ser pontilhado. Para cada pontinho no X, deveria ter um pontinho aqui na reta. Não pode ser ligado. Tudo bem? Mas isso é um pouco de picuinha minha. Tá? Próxima questão. Essa questão aqui é legal, também exige um pouquinho de imaginação da parte de vocês. Acho que a gente vai conseguir fazer 10 na primeira aula. Ah, legal. Tá indo rápido, né? Tá todo mundo acompanhando? Não tem conta. Se tiver conta... Não, mas não tem, eu nem... Não tem... Eu não fiz conta nenhuma, eu fiz tudo na calculadora. Ó, 142. João propôs um desafio a Bruno, seu colega de classe. Ele iria descrever um deslocamento pela pirâmide a seguir e Bruno deveria desenhar a projeção desse deslocamento no plano da base da pirâmide. É a projeção no plano da base. A base é essa aqui, ó. É o plano aqui da base. Então, vocês vão se imaginar enxergando por cima. Esse daqui é um olho, tá? Ó, é um olho. Vocês vão se imaginar enxergando por cima. O que vocês vão enxergar olhando por cima? Isso aqui, ó. Eu acho que dá para usar isso aqui. Ó, que legal. Ele reconhece um quadrado. Ó, vocês vão enxergar isso daqui, ó. Aqui é o A, aqui é o B, aqui é o M, o C, o D e aqui no centro o E. Concordam? Todo mundo enxergou isso? Vocês estão olhando por cima. O E está projetado aqui assim, ó. Que é aqui. O M é o ponto médio entre o B e o C. Ele está aqui, tá? E aí, esse deslocamento que vocês têm que seguir, ó. O deslocamento descrito por João foi: mova-se pela pirâmide sempre em linha reta do ponto A ao ponto E. Eu vou pegar uma outra cor aqui. Do ponto A ao ponto E. Linha reta do ponto A ao ponto E. Olha que cor bonita. E a seguir, do ponto E ao ponto M, do ponto E ao ponto M, cor linda, e depois do M ao C, aí vocês vão olhar qual a alternativa que parece com isso. Letra C, né? Tudo bem, gente? Próxima questão. Questão 143. Curvas de oferta e demanda. Pode assustar, mas continua lendo que a questão não é difícil, tá? E está falando o seguinte: você tem uma curva de oferta e curva da demanda. Esse aqui é um Ozinho, esse aqui é um Dzinho. Esse daqui é a curva de oferta. Essa daqui é a curva da demanda. São duas retas. Uma reta, ó, eu vou desenhar mais ou menos. A curva de oferta está subindo e a curva de demanda está descendo. Elas se encontram em algum ponto, tá? Deixa eu traçar um gráfico Y aqui e traçar um gráfico X aqui. Um eixo X, desculpa. Então você tem um eixo X aqui, o eixo Y mais ou menos aqui assim. Esse ponto da oferta é o menos 20, porque ele começa em menos 20. E da demanda é 46 aqui. Então aqui está a oferta e aqui está a demanda. Tá? E eles vão se encontrar num ponto. E aí a pergunta é, ele explica do gráfico, etc., das curvas, mas vamos direto para a pergunta que é mais fácil, tá? Que é a parte matemática. A partir dessas equações de oferta e demanda, os economistas encontram o preço de equilíbrio, ou seja, quando os preços são iguais. Os preços são iguais quando eles se encostam. Então aqui você tem, vou colocar em preto aqui. Aqui você tem
o preço da oferta igual ao preço da demanda, tá? E eles são iguais para um determinado preço, é o P está no eixo X, tá? Então existe um preço em que o QO é igual a QD, ele quer saber qual que é esse preço, qual é o valor do preço de equilíbrio. Bom, é só igualar as equações, certo? Quando eu igualo as equações, eu estou fazendo exatamente isso aqui, ó. QO igual a QD. QO é isso daqui e QD é isso daqui. Basta igualar os dois. Quando eu igualar os dois, eu vou achar quanto vale o P. Então você vem aqui e faz menos 20 mais 4P é igual a 46 menos 2P. Não precisava fazer o gráfico, bastava igualar essas duas. A resolução é isso daqui. E aí você passa esse menos 2P para cá, fica 6P. E aqui fica 66. Aí divide por 6 todo mundo, dá 11. P igual a 11. Tudo bem? Certo? Isso daqui implica que P é igual a 11. Tá? Próxima questão. Próxima questão. Você tem um brinquedo, as crianças vão no shopping e ficam brincando com um brinquedo que custa R$3, tá? Aí quando ele brinca com um brinquedo e paga R$3, ele ganha 20 tickets. E aí ele quer saber quantos tickets, aliás, quantos reais a pessoa tem que gastar para conseguir 9.200 tickets. O que eu tenho que usar? Regra de 3, tá? Viu? Quem falou que não tem serventia química? Né, regra de 3. Então é o seguinte, é uma regra de 3. Vocês vão ler, é muita história aqui, falando de parque de diversão, só que o resumo é isso. Se você paga 3 temers, te dá direito a 20 tickets. Aí ele quer saber quantos temers você tem que gastar. Oi? Não dá o nome da pessoa, não? Dá, vamos colocar Dilmas aqui. Aí vamos colocar. Ela é bem divertida. 9.200 tickets. Entenderam? Tá? Ele conta uma história aqui, para comprar a bicicleta custa essa quantidade de tickets, mas ele quer saber. Qual que é a pergunta? Deixa eu ver se eu lembro da pergunta certa. Para uma criança. Ele quer saber o valor em reais para obter a quantidade de tickets. Então ele quer saber X em reais mesmo, tá, gente? Tá? Então, é só multiplicar em cruz, tudo bem? Aí a resposta disso, deixa eu olhar aqui. 1.380. Todo mundo sabe fazer essa conta? Alguém tem dúvida como é que faz a regra de 3? Não? Então tá. Próxima questão. Deixa eu ver qual que é essa aqui mesmo. Tá. Então vamos ler essa daqui. Essa daqui, quem conseguiu fazer? Todo mundo leu? Conseguiu? Deu a resposta? Deixa eu ver a resposta. Deu a? Parabéns. Então vamos lá. Vamos ler essa com calma, tá? 270 alunos a mais? Sim, 270 possibilidades. Isso. Gente, o diretor de uma escola, deixa eu aumentar aqui. Como é que aumenta? Acho que é assim. Olha lá. O diretor de uma escola convidou 280 alunos para participarem de uma brincadeira. Tem 5, então são 280 alunos que vão participar da brincadeira. Existem 5 objetos, 6 personagens e 9 quartos ou cômodos, tá? Um dos personagens vai pegar um dos 6 personagens vai pegar um dos 5 objetos e esconder em um dos 9 cômodos. Qualquer um. Então não tem como eu adivinhar. Assim, quer dizer, tem como, basta adivinhar. Mas assim, não tem preferência. Qualquer um dos 6 personagens vai pegar qualquer um dos 5 objetos e esconder em qualquer um dos 9 cômodos. E aí a pergunta o objetivo é adivinhar
a trinca certinho. Eu tenho que adivinhar quem foi que pegou qual objeto e em qual cômodo ele escondeu. Tá? Eu tenho que adivinhar isso. Tudo bem? E aí cada aluno, são 280 alunos, cada aluno vai dar um palpite. E o palpite tem que ser diferente para cada aluno. E ele quer saber o que está escrito aí nas alternativas A, B, C e D. Né? A resposta é, dá para adivinhar, o diretor sabe que dá para adivinhar, se cada aluno der um palpite diferente, ele sabe que dá para adivinhar, porque, e aí a gente vai chegar na resposta A, que são 270 possibilidades. Tá? Como são 280 alunos, vai ter 10 alunos a mais do que possíveis respostas distintas. A gente vai direto Na E, 270 alunos a mais que possíveis respostas distintas. Porque são 270 alunos, né? Bom, gente, qual que é o princípio que está aqui? É um princípio de contagem, tá? Diagrama de árvore. Não precisa usar o diagrama de árvore, mas está relacionado com o diagrama de árvore. Exatamente, gente, o domínio da matemática que está aqui é a análise combinatória, tá? E aí existe o primeiro princípio de análise combinatória, que provavelmente vocês aprenderam, é o princípio fundamental da contagem. O princípio fundamental da contagem, ele fala o seguinte, eu vou fazer um paralelo aqui para vocês entenderem o que é o princípio fundamental da contagem, diagrama de árvore, essas coisas. Quando você tem coisas independentes, ou seja, uma coisa não depende da outra, você pode tratar com o princípio fundamental da contagem ou o diagrama de árvores. Por exemplo, faz de conta que vocês, todo mundo aqui, inclusive os rapazes, vão decidir que roupa que eles vão vir para a aula. Só que vocês abrem um armário e vocês têm 2 saias e 3 camisetas. E vocês têm que combinar. Vocês só vão poder usar uma saia, não vão poder usar as 2 ao mesmo tempo, e só vão poder usar uma camiseta, não vão poder usar as 3 ao mesmo tempo. Então, eu tenho, deixa eu pegar uma área livre aqui. Eu tenho então 2 saias e 3 camisetas. E aí vocês vão ter que se vestir. Vocês vão ter que escolher um desse aqui e um desse daqui. Quantas possibilidades tem? Por quê? Oi? Se multiplica, mas dá para vocês imaginarem que eu posso ou pegar, eu pego a saia 1 e a camiseta 1, ou eu pego a saia 1 e a camiseta 2, ou eu pego a saia 1 e a camiseta 3, ou eu pego a saia 2 e a camiseta 1, saia 2, camiseta 2, saia 2, camiseta 3. Não tem mais nenhuma possibilidade. São 3 aqui e 3 aqui. E eu posso fazer isso daí num diagrama de árvore. Como que seria o diagrama de árvore? O diagrama de árvore é isso aqui, A gente tem muita dificuldade, eu também tenho muita dificuldade de enxergar a árvore. Vocês lembrem que o diagrama de árvore vem desse princípio fundamental da contagem, que esse evento aqui, você escolher a saia é um evento, tá? É diferente e independente desse daqui. Independe a saia que você escolheu para você escolher a camiseta. Quando independe, você pode criar um diagrama de árvore. E quando independe, não importa como você comece o diagrama de árvore, sempre vai dar certo. Então não se preocupe em estar fazendo certo o diagrama de árvore, porque sempre vai dar certo. Vai sair diferente, mas vai dar certo. Então, primeiro você não tem nada, você começa com uma bolinha. Você vai escolher ou a saia 1 ou a saia 2. A partir da saia 1, você pode escolher a camiseta 1, a camiseta 2 ou a camiseta 3. A partir da saia 2, mesma coisa. A camiseta 1, camiseta 2, camiseta 3. Aqui no final você tem o conjunto de possibilidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como é que você lê isso? Saia 1 com camiseta 1, saia 1 com camiseta 2, saia 1 com camiseta 3. Aqui, nesse pontinho, é saia 2 com camiseta 1. Aqui, saia 2 camiseta 2 e saia 2 camiseta 3. Tudo bem? Mas eu quero começar com camiseta. Não tem problema. Você começa com nada. Você pode ter camiseta 1, camiseta 2, camiseta 3. E aí depois, para cada um desses, você tem a saia 1 e a saia 2. Saia 1, saia 2.
saia 1, saia 2. E aí tem, de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui vai ser camiseta 1, saia 1, que é a mesma coisa que saia 1, camiseta 1. Aqui vai ter camiseta 1, saia 2, que é camiseta 1, saia 2. Só mudou a ordem, ó. Esse daqui tá aqui agora. Mas o número de possibilidades é o mesmo. Então você multiplica as possibilidades. Quando você multiplica as possibilidades, isso é chamado de teorema fundamental da contagem. Tudo bem? Certo? Mais 3 conceitos que a gente confunde demais. Arranjo. Olha que gostoso. Tá dando calafrio? Tá dando calafrio de arranjo? Mais um permutação. Ah, então vocês já manjam tudo. O último, combinação. Qual vocês gostam mais? Permutação. Tá. Bom, a gente vai dar um exemplo então. Eu vou pegar as letras A, B e C. Se eu embaralhar elas, A, B e C, eu posso ter A, C, B. Daqui a pouco eu falo o que eu estou fazendo aqui, tá? Aí depois eu posso ter B, A, C, B, C, A, e depois C, A, B, C, B, A. Tem mais possibilidade? Esse embaralhamento, como é que chama? Hã? Não. É um conceito de dicionário. Se vocês pegarem o Hawaii, esse embaralhamento chama permutação. Tá? É daí que vem esse nome aqui, ó, permutação. Tá? Quando você embaralha, troca a ordem, chama permutar, trocar. Certo? Então, quantas possibilidades eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 possibilidades. Quantos elementos eu tenho? 3. Permutação é aquele famoso 3 fatorial ou n fatorial. Tá vendo que ABC é diferente de ACB? Significa que importa a ordem. Importa a ordem entre o B e o C. Então, permutação importa a ordem. São os conceitos mais importantes. Estão lembrando disso? Importa a ordem porque se escolher um, não dá para escolher o outro, né? É porque esse aqui conta como sendo uma coisa, uma contagem. Esse daqui conta como sendo outra contagem. E a única diferença entre eles é a ordem dos elementos. Tá? Em combinação, esse e esse não conta duas vezes. Porque não importa a ordem. Tá? Bom, agora arranjo. Ó, arranjo e permutação são muito parecidos. Tá? O arranjo, ele é como se fosse uma permutação e a permutação é como se fosse um arranjo. Na verdade, a permutação é um caso especial do arranjo. Vou colocar aqui, ó, caso especial do arranjo. Por quê? O arranjo resolve o seguinte problema. Eu tenho, digamos que Fórmula 1, quantos carros tem na Fórmula 1? Quantos corredores na Olimpíada que correm e competem pela primeira, segunda posição? Natação, qualquer esporte. Fala 10 para ficar mais fácil. 10. Você tem 10 competidores. 10 competidores e você vai ter primeiro, segundo e terceiro lugar, certo? Então você tem lá no pódio primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Importa a ordem de quem ficar aqui ou aqui? Claro que importa. Você ganha em primeiro lugar é diferente de você ganhar em segundo. Importa a ordem. Tá? Não, aqui ó, você vai pegar desses 10 competidores e aí aqui nessa primeira posição pode ter qualquer um dos 10. Aqui nessa segunda posição... Oi? Ah, é? Boa noite. Aqui nessa segunda posição... Eu tinha combinado com eles que os irmãos iam fazendo e depois você ia explicando. Ah, tá. A Gabriela e o Pedro. Fazer. Leonardo, tudo bem? Então eu vou liberar eles, só vou terminar de explicar esse daqui, eu libero para eles fazerem e a gente circula. Só vamos terminar esse daqui e eu libero para vocês fazerem, porque a gente conseguiu fazer as 10, né, na primeira aula praticamente. Começou na 136, faltaria uma. Terminar essa,
Aí a gente libera e sai tirando as dúvidas, tá? Beleza? Bom, então vamos lá. Continuando aqui. Você tem, quem vai ganhar em primeiro lugar pode ser qualquer um dos 10. Como um já ficou na primeira posição, sobraram 9. E aí, como já tem 2 aqui, tinha 10, só pode ter 8 para ocupar essa terceira posição, tá? Então, o número de possibilidades, esse arranjo você chama arranjo de 10 escolhe 3. Ou arranjo 10, 3 a 3. O número de possibilidades aqui é a multiplicação desses 3 números. Quer dizer, quais são os possíveis cenários de ganhadores? Tá? Então você tem essa competição. Aí nessa competição você quer saber quais são os possíveis ganhadores. Assim, quem pode ganhar? Quantas possibilidades tem de quem vai ficar primeiro, segundo e terceiro lugar? Tudo bem? Isso daqui é chamado de arranjo. Certo? Então o arranjo seria multiplicar 10 vezes 9 vezes 8. Só que isso daqui tem uma continha muito legal, que é muito mais fácil. Em vez de multiplicar 10 vezes 9 vezes 8, olha como é que é muito mais fácil fazer assim, ó. 10 fatorial, dividido, não é mais fácil, dividido por 10 menos 3 fatorial. É muito mais fácil fazer assim do que fazer 10 vezes 9 vezes 8, concordam? Não é, gente. Bom, mas enfim, isso daqui é o n fatorial dividido por n menos p fatorial, onde esse cara aqui é o p e esse cara aqui é o n. É a fórmula que vocês já viram. Tudo bem? Sim, é mais fácil. É porque essa fórmula vem desse fato. Tudo bem? Certo? Agora, suponha que tem lugar para todo mundo. Então tem a quarta posição, tem a quinta posição, até a primeira posição. Aí o que vai acontecer? Eu devia ter feito aqui, deixa eu fazer... Opa! Fiz a de azul aqui. Beleza. Faz de conta que eu tenho da quarta, quinta até a 10ª posição. Tá? Então quantos cabem aqui? 7, certo? Quantos cabem aqui? 6 até 1. E aí você multiplicaria todo mundo. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 1. Isso seria o quê? Permutação. A permutação de 10 carinhas é 10 fatorial. O arranjo de 10 em 10 seria 10 fatorial dividido por 10 menos 10 fatorial. Certo? Estou usando a fórmula. 10 fatorial dividido pelo 0 fatorial. E 0 fatorial é 1. 10 fatorial dividido por 1. Isso daqui é 10 fatorial, que é igual a permutação de 10. Então a permutação é um caso especial do arranjo. Tudo bem? Certo? Tá. Podem circular, gente. A outra pessoa, eu vou precisar do Léo aqui agora. Pega a Andrela ou Pedro. Eu vou precisar de você, uma urgência. Eu preciso saber do que eu não consigo saber. Eu vou dizer, aí você vai ver o que está acontecendo. Não, mas está dando erro, alguma coisa assim. Você sabe que você sabe mais do que eu não consigo entrar no disco dele. O que é esse NPF? É uma partição. Tipo uma partição, chama NPF. Você não consegue entrar nesse disco dele? No disco dele. Tá entrando. Não, mas eu não consigo acessar nada dele. Ah, entendi. Tem que rodar digital. Vou tentar recuperar isso. Mas não seja de raiva. Mas se fosse eu não conseguiria fazer mais nada. Não necessariamente. Ele fica lento por enquanto. Mas faz tempo. Ele fica travado agora. Isso daqui normalmente é travado. Eu vou reiniciar.
Porque a única coisa que aparece lá é o que está no Dropbox. Será que tem mas não está na rede. Ah, não está na rede? Ah, não, mas dá para recuperação. Tá? Talvez não seja fácil, nem rápido. E agora talvez ele. Você já rodou como chama? Uma checagem de disco? Alguém já rodou por você? Não. Que eu saiba. Não. Só se o Gabriel fez, faz tempo que eu rodei a dizer. Mas porque eu não tenho muito mais. Eu vou rodar no cheque disco. Ela tem disco. Mas tem outras ferramentas que podem ensinar. Não tem nada. A gente vai fazer o que o Windows tem. Gente, quem tem dúvida pode vir aqui comigo. Joyce, eu só vou fazer uma pergunta rápida. Isso aqui seria metros? Não, isso aqui é proporção. Proporção significa que tem tantos quadradinhos, mas significa que tem esse quadradinho vezes 100. Aqui tem tantos quadradinhos, mas esses quadradinhos vezes 50, que é a proporção 2 para 1. Ah, nossa. Aqui tem tantos quadradinhos, tantos quadradinhos vezes 150, que é 2 para 1. Divide, né? Se tiver dois. Isso. Só. Isso aqui é a mesma coisa que 1 para 150, 1 para 300, 1 para 150. Ah, essa aqui, professor, tá falando porque se ele colocar, vai aumentar a chance de Tá certo. Eu vou fazer uma luz. Por que ele tá com essa tela aqui? Porque eu tenho uma modo de segurança. Você viu o que eu fiz? Se não tem tempo agora, aí você deixa fazendo, talvez demore mais que 1 hora para fazer isso. Ó, aqui o valor do sistema que ele está fazendo. Ah, então, eles não dão tempo agora, é esse tipo de... É que depende do erro, se tiver com bastante erro, ele tem. Não precisa ter uma segunda, você pode ter uma normal, acho que quando você entra mais... Assim que você inicia, ele volta no modo normal. Não precisa ficar com medo de realizar. Esse zero representa tinha lá na coisa. Aí vai. Sim, meu computador. Não clica 2 vezes no dele, porque senão ele pode travar. Não clica 2 vezes. Você vai clicar com o botão direito nele, propriedades, e vai abrir essa janela. Abrir essa janela. Você vai abrir ferramentas, verificar a Aí vai aparecer essa janela. Aí nessa janela, ele tem que estar as duas. Normalmente está a primeira, você clica na segunda e vai iniciar. Aí isso demora um tempo arbitrário. Pode demorar desde 10 minutos até umas 4 horas. E aí eu Deixa. E pode demorar de 15 minutos a
10 minutos, algumas horas. Isso daqui é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Depois de fazer isso, tem outras ferramentas, só que não tem no Windows. Aí tem umas ferramentas para tem pendrive. Se ele não resolver com isso daí, é porque é muito difícil. Isso, exatamente. Aí dá para tentar resolver com outras coisas. Eu tenho, você me liga. Aí eu venho. Posso vir depois das 8 algum dia. E aí eu. Ah, não, mas eu venho, eu trabalho aqui. Aí eu venho, você me fala, você me liga, mas realmente não vai acabar. Aí eu venho com o pendrive e aí eu faço. E daí, na hora que você vai, eu cancelo. Aí você cancela e liga. Normalmente. Se ele demorar para cancelar, essa parte segura esse processo. Não sei. Algum problema na USB ou no Windows. Que às vezes os pendrives inclusive aparecendo direto. Pode ser outro problema no hardware mesmo, problema no Windows. O Windows tem um monte de bug, ele não é confiável. Mas é o que tem. Infelizmente ele não pode passar.